Está começando mais um programa, Momentos Espirituais, produzido pela equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, Vinhedo. Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco, estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito, a palpitar, imorredouro na eternidade, e acendendo o lume da esperança, perseveremos juntos em exaltação de alegria que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Uma boa noite a todos. Hoje é 25 de maio de 2018. Estamos iniciando mais uma edição do programa Momentos Espirituais, programa produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo. Hoje estamos na agradável companhia do nosso querido Fábio, na não menos agradável companhia do nosso Guilherme, e hoje refletiremos sobre o capítulo 26º, intitulado Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. E nós vamos iniciar esse capítulo, iniciar essas reflexões, pois Jesus fez esse comentário de dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes, lá nas anotações de Mateus, do evangelista Mateus, que se encontra no começo do capítulo 10. E lá no começo do capítulo 10 do Evangelho de Mateus, nós vamos encontrar assim: chamou os 12 discípulos e deu-lhes autoridade de expulsar os espíritos impuros e de curar toda sorte de males e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, também chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, o filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, aquele que o entregou. Jesus enviou esses 12 com estas recomendações: não tomeis o caminho dos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos. Dirigi-vos antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Dirigindo-vos a elas, proclamai que o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não leveis ouro, nem prata, nem cobre nos vossos cintos, nem alforge para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem cajado, pois o operário é digno do seu sustento. Quando entrardes numa cidade ou num povoado, procurai saber de alguém que seja digno e permanecei ali até vos retirardes do lugar. Ao entrardes na casa, saudai-a, e se for digna, desça a vossa paz sobre ela. Se não for digna,
volte a vós a vossa paz. Mas se alguém não vos recebe e não dá ouvidos às vossas palavras, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi o pó de vossos pés. Em verdade vos digo, no dia do julgamento haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelhas entre lobos. Por isso, sede prudentes como as serpentes e sem malícia como as pombas. Sensacional. Você imagina, né, os 12 ouvindo, os 12 apóstolos ouvindo essas recomendações. Que cena, né, maravilhosa, que cena envolvente. E interessante que quando começa o capítulo, ele diz assim, chamou os 12 discípulos. Em algumas traduções nós vamos encontrar, reuniu em particular os 12 discípulos. Porque havia exposições que o mestre falava para todo mundo, né? Para a multidão, para todos os que estavam acompanhando a sua peregrinação e a sua evidente exposição. Agora, em algumas outras situações, ele falava em particular, né? Várias vezes, né, tem referências assim. E Jesus, falando-os em particular, explicou assim, assim, assim. E é muito legal, é muito significativo quando ele diz: se a cidade ou a casa não vos receber bem, quando você sair de lá, sacudi o pó de vossos pés. E no começo, os seguidores de Jesus, entre eles os próprios apóstolos, eles faziam isso literalmente, né? Eles saíam da casa ou da cidade e sacudiam o pó literalmente, o pó de suas sandálias, né? Não sei se você lembra desse detalhe, que a rainha de Portugal fez isso quando ela voltou para Portugal. Ela deixou o Brasil. Ela veio fugindo de Napoleão para cá. A Dona Maria lá, a Rainha Maria, a louca? É, a louca. Uhum. Ela veio fugindo de Portugal, né? Por causa de Napoleão. Quando ela voltou, ela sacudiu a poeira dos pés. Simbolicamente, né? Simbolicamente, é verdade. Você contando aí, eu me recordei dessa cena. E às vezes, como de acordo com a lei da reencarnação, é possível que essa mesma rainha tenha reencarnado depois e andado com os pés descalços, muito possivelmente, para aprender a valorizar, né, e a honrar, porque na minha visão, que eu acredito que seja a visão de vocês também, cada centímetro cúbico do planeta é sagrado. Cada centímetro cúbico tem valor aos olhos de Deus, aos olhos dos benfeitores espirituais, são abençoados. Nós temos mania, nós brasileiros temos mania de achar que nós somos melhores que os outros, né? Deus é brasileiro, moro num lugar abençoado por Deus, como se os outros lugares não fossem abençoados, né? Moro num país tropical. Evidentemente, né, que é abençoado, mas os outros lugares também são. Nós é que muitas vezes não sabemos valorizar. E outra coisa que é significativa é que no dia do julgamento haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra, que é a cidade do pecado, a cidade da lassidão, a cidade do sexo mal, da energia sexual mal direcionada, do ópio. Então essas cidades elas seriam julgadas com menos rigor do que aquela cidade que não quis ou que não valorizou
os ensinamentos que recebiam dos discípulos do Mestre. Nós nos recordamos que em várias passagens o Saulo de Tarso, a princípio, ele era bem recebido, o Paulo de Tarso, ele era bem recebido fazendo a exposição dos ensinos de Jesus nos primeiros dias, tal, na primeira semana, aí na segunda semana, na terceira semana, o pessoal já o expulsava, quando não o prendia, quando não o apedrejava. Então imagine vocês, né? E o que foi feito dessas cidades, né? Tantas cidades que ele fundou, inúmeras igrejas, e o que foi feito dessas cidades, né? Talvez algumas nem existam mais hoje. Muito bem. E então o que me chama a atenção a princípio é isso, né? É esse ensinamento em particular que Jesus reuniu os 12 apóstolos e deu essa autoridade de expulsar os espíritos impuros e de curar toda a sorte de males e enfermidades. E nós vamos encontrar isso também no mundo antigo, em todas as civilizações. Os egípcios, os sacerdotes, eles praticavam o culto exterior, ou seja, ensinavam para a massa, para o povo em geral, mas ensinava com restrição de ensinos. Agora, na intimidade entre os seus apóstolos, os seus seguidores, melhor dizendo, os seus discípulos, lá no ambiente de estudos, no ambiente restrito, eles ensinavam tudo o que sabiam. Os sacerdotes egípcios, os sacerdotes gregos, os sacerdotes persas, e entre eles, no mundo íntimo do conhecimento deles, eles já eram portadores do conhecimento do Deus único, embora eles pregassem o politeísmo. Eles já tinham também o conhecimento da imortalidade da alma, o conhecimento da comunicabilidade com os espíritos, o conhecimento da reencarnação e o conhecimento dos vários globos dos vários mundos habitados, né, da pluralidade dos mundos habitados. Tanto é que a astronomia teve início lá nesse mundo antigo, entre os persas, entre os egípcios, e que era uma ciência muito valorizada. De modo que é muito interessante essa analogia, porque Jesus também, ele veio ensinar com clareza, mas algumas coisas ele não ensinava para a massa. Algumas coisas ele ensinava para o público restrito dos seus discípulos, que ficaram incumbidos depois de valorizar esses ensinos e de transmiti-los no segmento da missão de cada um. Muito bem, então aqui você vê que eles colocam, o Mateus coloca a descrição de todos os nomes dos apóstolos, e vem aquela orientação de não tomar o caminho dos gentios, mas dirigi-vos primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, primeiro vamos ensinar o Evangelho, vamos ensinar aos iniciados. Ao povo de Israel, aos israelitas, aos judeus propriamente dito. Tanto é que ele falava, ele disse assim: nem entreis em cidade de samaritanos. Os samaritanos eram inimigos dos judeus. Então, se eles fossem como judeus na cidade dos samaritanos, eles iam arrumar confusão, porque os samaritanos não os receberiam. A mesma coisa os gentios, que os gentios eram politeístas. Os gentios
Não queriam saber desse negócio de Deus único, muito menos imortalidade da alma, muito menos os outros ensinos do Mestre. Imagine você amar os inimigos, né? Amar os inimigos, vai falar isso para os gentios. E aí então ele dá essa orientação: curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Por que ele falou isso? Ele falou isso pelo seguinte: na época a medicina não era avançada, muito pelo contrário, né? Era muito comum os doentes receberem aqueles tratamentos empíricos. Por exemplo, fazia-se sangria, né? Não sabia o que tinha, então chamava-se o médico ia lá, fazia um furo no corpo da pessoa, né? Nem sabia direito pegar veia, nada, fazia um furo e apertava para a pessoa tirar o máximo de sangue que pudesse, porque tirando esse sangue eles achavam que ia sair o mal que aquela doença provocava. Às vezes a pessoa era curada, mas era curada porque ia curar mesmo, né? Não que aquilo fosse indicado. Aliás, a sangria, até hoje ela é usada, né? Tem pacientes portadores de hemocromatose, que é excesso de ferro no organismo. Inclusive eu tenho um amigo, né? Eu tenho um amigo que a cada agora eu não me lembro se são 2 meses ou a cada 3 meses, ele tem que tirar 300, 400 ml de sangue do corpinho dele, entendeu? Mas aí é com técnica adequada, né? Pega-se a veia, tira através de um frasco, né? Aquela quantidade necessária que precisa. Mas são casos isolados, né? Na época, quando não se sabia o que fazer, vamos fazer sangria, que era assim, já era uma medida extrema, né? Que o pessoal não sabia o que fazer. Uma medida ou extrema ou perto da extremidade, né? Vamos dizer assim. Então, era muito comum os sacerdotes fazerem preces pelos doentes e eles cobravam. Por isso que Jesus fala: de graça dai, de graça recebestes. Você deve se lembrar, todos nós nos recordamos que em algumas passagens do Evangelho tem citações, né, de que os sacerdotes cobravam por as preces as viúvas, né? Lembra disso? Sim. Então, por esse motivo que Jesus fala: de graça dai, de graça recebestes, de graça dai. Ou seja, não era para cobrar. Bem, então, só para eu não ficar muito repetitivo, eu gostaria de ouvi-los, Fábio, Guilherme, em suas considerações, e aí depois a gente desenvolve mais os temas aqui, senão eu vou ficar muito quase um monólogo, né? Guilherme, você gostaria de ouvi-lo, afinal de contas, amanhã... Então, deixa eu falar que eu me preparei, né? Então, amanhã você vai fazer uma preleção aqui no Centro Espírita Paulo de Tarso, na capela, aqui na rua de baixo. Eu nunca sei qual é o número, você lembra qual é o número? Também nunca sei. Depois a gente vê. Então, mas o capítulo 10 de Mateus, né? Ele é conhecido como a missão dos 12 apóstolos. Então, se a gente vai lá na internet e coloca a missão dos 12 apóstolos, a gente vai achar justamente Mateus capítulo 10, né? Exatamente. Então, dando aquela representatividade que naquele ponto Jesus os chamou em particular, né? Para então dar para eles a missão que eles teriam que cumprir. E a partir dali eles foram e tentaram fazer aquilo que Jesus estava determinando. A gente vai lembrar que em Mateus 17, por exemplo, tem uma passagem que eles voltam para Jesus quando um homem pede para curar o filho lunático, e ele diz que já levou para os apóstolos e eles não conseguiram. Então Jesus consegue expulsar o, entre aspas, demônio do menino,
E os apóstolos vão para ele e falam assim, mas mestre, por que nós não conseguimos curá-lo, né? E é quando ele briga, entre aspas, também, fala assim, por conta da pouca fé de vocês. Com mais fé vocês conseguem. Então ele, a partir desse momento do Mateus 10, ele começa a dar mais, entre aspas, autonomia para os apóstolos irem fazer o que ele também vinha fazendo. E também, Marcelo, o que eu acho curioso dessas passagens do capítulo de Mateus 10 é assim, a gente estava falando de medicina e aqui ele fala que ressuscitai os mortos. Sim, né? Isso aí, só esse ressuscitai os mortos é um programa de 3h30, né? Só isso. E aí eu queria saber de vocês, né? Que será? Que será que esses é mortos, isso, né? É possível a gente fazer isso, de ressuscitar os mortos, Fábio? E aí, Fábio, o que é ressuscitai os mortos? Discorra sobre o tema. Bom, Emmanuel pode nos ajudar para responder essa daí, né? Emmanuel fala assim, o que é a vida? Vida é a experiência digna da imortalidade. Puxa, mas vamos pensar o que ele quis dizer com isso. Será que esse programa de rádio aqui é uma experiência que nós estamos tendo digna da imortalidade? Eu acredito que sim, né? Porque nós estamos adquirindo uma vivência espiritual, nós estamos passando por uma experiência de espírito imortal que é certamente marcante para a nossa vida de espírito imortal, né? Então nós estamos vivendo uma experiência digna da imortalidade. Ao passo que quando eu estou vendo um jogo do Corinthians, do São Paulo, do Parmeira, não sei o quê, é uma experiência agradável. Não é nada de Parmeira, é Palmeiras, entendeu? Corinthians pode então, né? Também, Corinthians, que é em homenagem à cidade de Corinto, na Grécia, né? Você vê que interessante. Certíssimo. Então tá bom. Então, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, é uma experiência agradável, divertido, né? A gente se distrai tudo, mas não é uma experiência digna da imortalidade. Não é uma experiência que certamente vai agregar vivência ou experiência para o espírito imortal, né? Então, ressuscitar os mortos é como que trazer a pessoa que está na vida de ilusão ou na vida de tentação, né? Ou na vida de dormente para a vida verdadeira, para as experiências dignas da imortalidade, né? Que eram as experiências que o Mestre sempre nos convidava a viver com ele, né? Palavras de vida eterna, né? Então, ressuscitar os mortos tem esse significado simbólico que é trazer para a vida, né? Verdadeira, para a vida imortal, para a vida eterna, as pessoas que estão perdidas no sono, na morte da matéria, da ilusão e da tentação, da mentira e etc, né? Não sei se você quer completar isso aí. Segundo, se não me engano, segundo Severino Celestino, a palavra utilizada quer dizer levantai os mortos, e não ressuscitar. E é como a gente fala assim, acorda, Fábio, acorda para a vida, você está dormindo? Não, você está acordado, só que acorda e presta atenção. Né? É mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso. Ressuscitar e os mortos, bote ele no caminho correto. Acorda, meu filho. Né? E eu até tenho uma palestra do Haroldo que ele fala assim, chama assim, desperta, ó tu que dormes, né? É só de áudio essa palestra. Ele começa contando, Guilherme, que numa determinada cidade tinha um cemitério que colocava a data de começo da vida da pessoa e a data de final da vida da pessoa. E eram assim, 3 anos, 2 anos, 1 ano, 4 anos de vida que a pessoa tinha. Aí a pessoa que estava em visita na cidade perguntou para o morador assim, por que as pessoas aqui duram tão pouco tempo? Aí o morador fala assim, não, é que aqui na plaquinha do cemitério a gente costuma colocar só os anos efetivamente vividos pela pessoa. Entendeu? E não os anos em que ela passou dormindo.
Ou seja, que ela passou perdendo o tempo da vida dela. Sensacional, hein? E aí é um convite para a gente pensar, né? Quanto tempo a gente dorme na nossa vida de 100 anos? Se for 100 anos. Por outro lado, a gente tem algumas passagens que também dizem que, eventualmente, esse ressuscitar os mortos também era por conta do não avanço da medicina da época, aonde a gente tinha algumas pessoas que estavam em estado de letargia ou de catalepsia, né, que é aquele estágio onde a gente tem até um desdobramento e que a gente fica com o corpo realmente como se estivesse morto. Uma morte aparente. A morte aparente, né? E era comum enterrar pessoas assim. Tem até aquela expressão que a gente usa, salvo pelo gongo, que muita gente pensa que é do boxe, e que é justamente que lá na Inglaterra, quando isso estava acontecendo, que quando eles iam exumar o morto, eles viam arranhões na parte de dentro do caixão, né? Então eles começaram a colocar uma corda no braço do defunto e amarrado num sino. Fora do túmulo. Fora do túmulo, de preferência. E aí quando acontecia de ouvir, né, do defunto se virar no caixão. Se virar, as pessoas escutavam e aí iam lá e desenterravam ele. Então daí veio pelo menos um determinado período, né, antes de enterrar, né? Como assim? Então, porque o caixão ficava para fora do túmulo. Então, aí isso acontecia por um determinado período, né? Porque, por exemplo, depois de um tempo acaba o oxigênio. Passou 3 dias, 4 dias, ninguém vai sobreviver, né? Não vai tocar mais o sino. E aí não vai tocar mesmo, né? Mas nesse período aí de aproximadamente 3 dias, é que era de se esperar que acontecesse isso, caso a morte não tivesse se consumado efetivamente. Então, é o que aconteceu com o Sérgio Porto, nós já falamos em programas anteriores, né? Falamos. E lá no Evangelho de João, capítulo 11, quando a gente está falando de Lázaro, Jesus, quando ele está 2 dias, né, de onde Lázaro estava, e então levam para ele a notícia da morte de Lázaro. A 2 dias de distância. De distância. E ele diz assim, essa enfermidade não é para a morte. Então Jesus já sabia que Lázaro não estava efetivamente morto. Tem outra passagem também da filha de Jairo, que está em Mateus 9. Talita. Da Talita, que ele fala assim, retirai-vos, porque esta menina não está morta, mas dorme. Não, ela não morreu, ela apenas dorme. Então talvez na passagem que diz ressuscitar os mortos também pudesse estar se referindo a esse tipo de situações, né? São as duas situações, né, Guilherme? A situação mais rara, né, que são esses casos de letargia e catalepsia, que no mundo antigo certamente era mais frequente pelo desconhecimento, né? E muitas vezes uma pessoa ficava acamada longo tempo e parecia que estava morta mesmo. E como o corpinho dela recobrava as energias, o sistema imunológico voltava a funcionar, aí então ela recobrava a saúde, né, vamos dizer assim. E a outra explicação que é a mais frequente, que é a morte no judaísmo é quando você está afastado de Deus. Entendeu? Que é o conceito que aprendemos com o nosso querido Severino, o professor Severino. E então, a morte no judaísmo é quando você está afastado de Deus, ou afastado do cumprimento das leis de Deus, talvez seja até melhor isso, né? E ressuscitar é estender mãos generosas para aquela pessoa que está distante do cumprimento das leis de Deus, para que ela volte à vida, que ela volte ao cumprimento da lei de Deus, né? Então, o ressuscitai os mortos, nesse sentido, quantas pessoas que só de se aproximar de Jesus, ou mesmo dos apóstolos, se sentiam tão bem, né? Se sentiam tão atraídas, de volta para a árvore da vida, tão envolvidas de volta para a árvore da vida, que elas depois elas também davam seguimento não só seguimento a Jesus, como também depois dos acontecimentos lá do Calvário, deram continuidade e passaram os ensinos de Jesus
para tantas e tantas pessoas. Porque esse trabalho não coube apenas aos 12 apóstolos. Inúmeros outros discípulos anônimos também fizeram esse trabalho. Claro. Pois não, Guilherme, você ia comentar alguma coisa? Não, eu ia perguntar para vocês a outra parte que ele fala, então, assim, expulsai os demônios. Então, aí a gente entra no próximo bloco, né? Então vamos fazer a primeira pausa, e aí a gente volta com mais reflexões sobre, você vê um trechinho tão pequeno, né? Expulsai os demônios. Expulsai os demônios é outra, né? Outra palestra. Retornamos com o programa Momentos Espirituais, hoje discutindo sobre o tema do capítulo 26º de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo intitulado Dai de graça o que de graça recebestes. E nós vamos encontrar lá entre as recomendações que o Mestre deu aos apóstolos: curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Bem, curai os doentes, evidentemente que essa cura se dava sobretudo pela imposição de mãos, que hoje, dentro da doutrina espírita, nós sabemos que nada mais é do que a aplicação do passe magnético, que nada mais é também do que uma doação bioenergética, uma doação, o Kardec usou o termo fluido magnético. Então, o passe magnético ou a doação de fluidos magnéticos. Mas, na verdade, trata-se da bioenergia. E, evidentemente, que os apóstolos de Jesus, dotados que eram de uma mediunidade acima, muito, muito acima da média, afinal de contas, eles não conviveram com Jesus à toa, eles tinham uma missão a cumprir. E como Jesus deu a mensagem a ele, deu a possibilidade deles desenvolverem esse poder sobretudo mediúnico que nós consideramos, eles curavam os doentes, e essa cura aos doentes deveria servir para os doentes como um estímulo para que eles, de posse da cura da enfermidade que eles eram portadores, que eles buscassem um novo rumo na vida deles. Isso era um estímulo, um incentivo para que eles passassem a ter um comportamento ético-moral mais elevado. Mas muitas pessoas que foram por Jesus curadas, assim que obtiveram a cura, essas pessoas se apressavam em se aproximar daquelas pessoas que antes os ridicularizavam, os que zombavam deles. Por exemplo, tem alguns leprosos, tem alguns aleijados que foram curados por Jesus, e ao invés de agradecer e de tomar um novo rumo na sua vida, eles iam se vingar daquelas picuinhas que certamente eles recebiam, né? Aquilo que nós conhecemos como bullying hoje, né? Então, o fulano é um aleijado, fulano é portador de lepra, é leproso, né? E zombava-se dessas pessoas, ridicularizavam-se essas pessoas. E quando essas pessoas eram curadas, ao invés de tomar um novo rumo, elas iam atrás de vingança, né? Para mostrar que elas estavam curadas, etc, para jogar na cara todas as ofensas que antes recebiam. Então, quer dizer, o objetivo não era esse, né? O objetivo era curar e seguir adiante. E, evidentemente, que as curas foram propiciadas pelo alto poder magnético dos apóstolos, alto poder que foi confiado, sobretudo, pelo Mestre, justamente para diminuir o comércio que se fazia pelos sacerdotes da época, que cobravam para fazer preces aos doentes, como dissemos
anteriormente. O outro item, a outra orientação que Jesus deu foi purificai os leprosos e expulsai os demônios. Purificai os leprosos entra no curai os doentes, né? Só que, evidentemente, que os leprosos, hoje, o que é a lepra? A lepra nada mais é do que aquilo que nós conhecemos como o mal de Hansen. O mal de Hansen, ou hanseníase, acomete aquelas pessoas, e essas pessoas, devido à ação de uma bactéria que inclusive é parente da tuberculose, da que provoca a tuberculose. É um Mycobacterium. Então essa bactéria, Mycobacterium, tem vários tipos, né? Uma que causa a lepra, Mycobacterium lepre. E a que causa a tuberculose, Mycobacterium tuberculosis. Então essa bactéria é que por séculos e séculos que não se sabia como se tratava. Aí, com o advento da descoberta do tratamento através dos antibióticos, que começou por volta dos anos 40, com Alexander Fleming, que inclusive tem uma história muito bonita, né, do Fleming com o Winston Churchill, né? Então, que nós, em outro momento, nós contamos, a partir da descoberta da penicilina por Fleming, é que começou-se a usar o tratamento através dos antibióticos. E aí chegou-se no tratamento para os nossos irmãos portadores, tanto da tuberculose quanto da lepra. E isso ficou mais comum a partir da década de 60. A partir da década de 60, da década de 70, é que os pacientes portadores de tuberculose começaram a ser beneficiados, e aí a doença passou a ter um controle muito melhor, né? Evidentemente que trata-se de uma doença que se manifesta sobretudo em pacientes com o sistema imunológico rebaixado, o sistema imunológico diminuído. Aí essa bactéria ela encontra um meio propício para se multiplicar, para se desenvolver. No caso da tuberculose, o órgão mais frequentemente atingido são os pulmões. E no caso da lepra, o órgão mais frequentemente atingido é a pele. E na pele, a bactéria vai se multiplicando, vai infiltrando-se embaixo da pele, vai atingindo as raízes nervosas. Por isso que muitos pacientes têm a ferida, e essa ferida, quando você pega uma agulha, pede para o paciente fechar os olhos e você espeta aquela região da ferida. Na região normal, ela sente dor. E na região que tem a ferida da lepra, ela não sente nada. Entendeu? Sem falar, né, Marcelo, que antigamente tinha muita doença que era dada também como se fosse lepra. Então qualquer doença que tinha alguma manifestação na pele, eles já misturavam tudo, para o Vale né? dos Leprosos, né, e eram tratados como leprosos. Todos, exatamente. Todos na mesma categoria. Na mesma categoria. E é muito triste tudo isso, né? Quer dizer, hoje para nós é fácil o profeta do acontecido, né? O profeta real é o profeta do que vai acontecer, né? Agora, do acontecido é fácil, né? Você falar daquilo que já ocorreu. É o goleiro de segunda-feira. Agulheiro... O goleiro de segunda-feira. O goleiro de segunda-feira, exatamente, né? Então, o Fábio e Guilherme, na obra, como é que chama? Na Torá, faz parte da Torá, eles estabeleceram, né? A Torá é atribuída a Moisés, né? Então foi estabelecido que cada cidade deveria separar um local, e esse local era reservado para o Vale dos Leprosos. Mas por quê? Porque não se tinha tratamento e podia contaminar as outras pessoas. Isso é verdade mesmo, né? Porque devido você imagina como era a higiene da época, né?
Hoje nós temos água encanada, temos água, esgoto, chuveiro, etc, etc. Então é mais fácil nós nos protegermos dessas doenças. Mas a época, imagina, a época era uma tragédia. E o número dos doentes em proporção à comunidade em que eles viviam era um número grande. Então, evidentemente que a doença era uma doença estigmatizante, né? E foi assim por séculos. Foi assim por séculos. Até hoje, nós temos aqui em Itu, temos em Itu um local que se chama Pirapitingui, né? O Hospital de Pirapitingui. E lá, até hoje, ainda temos pacientes que ficaram com muitas sequelas, né, do mal de Hansen, da hanseníase, e muitas comunidades, muitas caravanas espíritas, caravanas dos nossos irmãos católicos, dos nossos irmãos protestantes, fazem visitas a esse hospital para levar amor, carinho, para conhecer a história, para fazer uma visita fraterna, né, para esses irmãos. Eu tive a oportunidade de ir uma ocasião lá e é impressionante, entendeu? Lógico que cada vez mais esses locais vão sendo cada vez mais raros. E esses doentes que ficaram nesses hospitais e que ainda residem nesses hospitais, eles ficam porque as famílias não foram buscá-los. Mas conforme os pacientes vão morrendo, vão desencarnando, não vão sendo incluídas novas vagas. Entendeu? É como os hospitais psiquiátricos. Muitos hospitais psiquiátricos não fecharam as portas. Muitos hospitais de pacientes portadores de tuberculose também não fecharam as portas. Antigamente não era comum a gente falar, fulano foi transferido para Campos do Jordão, né? Quando falava Campos do Jordão já era sinônimo de que ele era portador de tuberculose. Lá no Rio eu não sei qual que era a referência, né, Guilherme? Mas aqui no estado de São Paulo era Campos do Jordão. Mas tem outros locais também. Belo Horizonte, por exemplo, por ficar em lugares mais altos e mais frescos, também era uma cidade considerada boa para o tratamento dos pacientes com tuberculose. Inclusive, um espírita, que agora estou tentando lembrar o nome dele, que morava em Sergipe, e inclusive conheceu o Divaldo Franco, conviveu com o Divaldo, ele se transferiu para Belo Horizonte por esse motivo. E ele ficou bom. E lá ele também conheceu o Chico Xavier, ficou muito amigo dele, escreveu livros em parceria com o Chico. Só que agora me fugiu o nome. Desculpe. Então, purificai os leprosos era uma coisa importantíssima, né? Que curai os enfermos e purificai os leprosos. Os leprosos eram estigmatizados. Eles viviam à margem da sociedade, viviam separados. Como? Pode não ser ele, Virgílio Pedro de Almeida, não? Não é. Não é, é outro nome. Mas tudo bem, Guilherme. Se eu me lembrar, é que agora me fugiu, né? Peralva, né? Martins Peralva, esse aí. Martins Peralva. Inclusive o nosso querido Geraldinho, né, tem muitas referências de passagens do Martins Peralva com o Chico. Antes de entrar no Expulsai os Demônios, vocês querem fazer mais algum comentário sobre isso? Não. Você imagina, né, viver naquela sociedade, naquela comunidade, famílias... no caso do Públio Lentulus, no romance Há 2000 anos, por que ele saiu de Roma e foi morar lá na Judéia? Porque o clima era considerado bom. Entre os romanos, o clima era considerado bom para quem era portador de lepra. E você imagina, um senador ter uma filha leprosa. Tinha que se isolar mesmo. Como que o senador ia ficar perante os patrícios? Né? Para ele era uma tragédia isso daí.
quando tinha um descendente, né? Uma pessoa de sangue nobre, que não prestava para nada, que era doente, né? Até hoje nós temos isso. Tem, quantos maridos que infelizmente, eu quero deixar claro que não é a maioria, né? Mas muitos maridos, ao tomarem conhecimento que a esposa é portadora de câncer de mama, não é raro eles pegarem o boné, eles abandonarem a esposa. Por quê? Porque ainda tem aquele conceito machista ultrapassado, ridículo. Vou dar ênfase no ridículo, bizarro, que é aquele conceito de que a mulher, se ela está com câncer, ela não presta para mais nada. Entendeu? Que é um conceito equivocado, né, Guilherme? Pelo amor de Deus, né? Agora, quando nós, maridos, ficamos doentes, as nossas esposas, também não poderiam falar a mesma coisa? Veja se elas falam. Muito pelo contrário, né? A grande maioria se desdobra, estende mãos generosas. Às vezes o marido era ex-marido e ela vai cuidar do ex-marido. Entendeu? Não é raro nós sabermos dessas histórias, né? Sim. Evidentemente que também tem mulheres que abandonam o marido, mas a proporção, vamos dizer assim, que é menor, né? Muito bem. E a outra orientação, finalmente, é expulsar os demônios. E expulsar os demônios, eu gostaria de ouvi-los, né? E aí depois eu faço alguns comentários também. Eu perguntei. Então, quais são as orientações que ele deu aos apóstolos? Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Pelo que eu me lembro, Marcelo, na época, demônio não tinha a conotação que tem hoje, né? Hoje demônio tem uma conotação de um espírito mau, eternamente voltado mal, que é inflexível, que é irreversível a maldade dele. Então ele é obstinado no mal, sem chances de conversão para o bem. O que naquela época não era bem assim. Chamava daimon, né? Daimon. Que, se eu não me engano, queria dizer somente espírito. Gênio ou espírito. Então, sabia-se já do mundo espiritual. Sabia-se já das nossas companhias, que se afinizavam conosco, com a nossa índole, com os nossos gostos, com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos e com os nossos sentimentos. Então, esses daimons, né, esses espíritos, esses gênios, poderiam potencializar as nossas tendências negativas, ou seja, incentivar as nossas tendências negativas, ou poderiam incentivar as nossas tendências positivas. Dependia de nós, como sempre foi, que o Espiritismo explica claramente hoje como funciona. Então, expulsar esses daimons significa o seguinte: olha, você já está propício a cair nesse erro, a ir por esse caminho, e a sua companhia está aumentando isso. Então vamos afastar a sua companhia. Vamos deixar você sozinho, pensando bem no que você está fazendo, refletindo sobre isso, que fica mais fácil a sua recuperação, a sua volta para o caminho correto, sua volta para Deus, né? A gente faz isso com os amigos dos nossos filhos, né, que são tendenciosos. A gente separa o nosso filho, tira ele da classe, põe ele em outra escola, troca a companhia. E espírito ou gênio nada mais é do que companhia também. É pessoa igual, que está desencarnada, que está sem um corpo, mas é pessoa também, né? Então nós sabemos que esses gênios, essas pessoas,
são pessoas equivocadas. Não são eternamente más. Não estão na maldade para sempre, né? Elas estão simplesmente equivocadas e elas precisam de orientação. Então, vamos separar esse grupo e vamos orientá-los, né? Então, eu acho que a instrução de Jesus era essa. Com a autoridade moral que os apóstolos tinham, né, e que estava outorgada a eles, eles eram capazes de quebrar as influências, de quebrar os grupos e falar assim, olha, cada um vai para sua casa, cada um vai cuidar da sua recuperação, cada um vai cuidar da sua volta para o caminho. É igual quando tem um grupinho de algazarra, chega a polícia e espatifa com tudo. Você vai cada um para sua casa, expulsou todo mundo dali, né? Então eu vejo por esse lado simples, né, e simbólico da coisa. Beleza. Tem uma passagem que eu acho que é bem significativa e que fica fácil de entender, sobretudo em cima dessa colocação que o nosso querido Fábio fez. Um jovem é levado pelo pai até o mestre. E aí o pai diz: mestre, o meu filho, ora quer se jogar no fogo, ora quer se jogar na água. Ele é lunático, porque eles não sabiam direito o que estava acontecendo. Ele é lunático. Levei-o aos seus discípulos e os seus discípulos não o puderam curar. Aí o mestre se aproxima do garoto e, entre aspas, expulsa o demônio e o garoto volta a ter uma vida normal. Vocês se lembram dessa passagem, né? Aí depois, inclusive, os apóstolos, em particular, perguntam ao mestre por que eles, que já eram dotados do poder de curar, porque eles não o puderam curar. Aí o mestre diz que isso é por causa da pouca fé. Se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, tudo será possível. E também que para essa classe, numa outra situação semelhante a esta, ele diz assim, que para esta classe de espíritos é necessário jejum e oração. Pronto, falou em jejum, aí você já viu, né? Ai, meu Deus do céu, é aquela tristeza. Jejum, no judaísmo, não é comer 2 colheres de arroz, uma de feijão, fazer... passar fome. Comer uma saladinha, aquela coisa toda, bife grelhado. Hambúrguer de jaca. Hambúrguer de jaca. Tá na moda agora. Essa história tá na moda. Graviola também tá na moda, né? Então, não é nada disso. Jejum no judaísmo é jejum de imperfeições. Assim como Virgem Maria, virgem de imperfeições. Então, para essa classe de espíritos é necessário jejum de imperfeições morais. E como Jesus era portador de 0 imperfeições, os espíritos menos evoluídos, e chamados de demônios, e que assediavam aquele garoto e que assediavam outros lunáticos em outras passagens do Evangelho, esses espíritos não identificaram imperfeições em Jesus e eles não tiveram como se opor à luz do Mestre Jesus. Luz rima com Jesus, né? Sim. Era então, irresistível, né? A ordem de Jesus era irresistível. Era irresistível. Então aquele poder magnético dele, aquele olhar magnético de convite ao amor, um amor assim que
que nós estamos longe de compreender. Então, quando Jesus se aproxima do garoto, aqueles espíritos menos felizes que o assediavam e que eram ditos, considerados como demônios, aqueles espíritos perderam a função. Eles se afastaram do garoto, mas eles também foram envolvidos pela equipe espiritual que acompanhava o trabalho do mestre, e eles não é que foram expulsos, você pode dizer que foram expulsos do assédio sobre o garoto. Foram separados. Foram separados, mas Jesus, todo amor, todo perdão, toda bondade, vai expulsar alguém do convívio dele? Não vai expulsar, não é isso que Jesus quer. Então, esse expulsai, você deve entender, nós devemos entender como foram encaminhados as equipes espirituais que acompanhavam o trabalho do mestre, e aí eles foram esclarecidos, eles foram doutrinados, eles foram envolvidos pelo amor desses espíritos de altíssima hierarquia, e certamente entraram em um processo de recuperação. Entraram num processo de recuperação, muito bem colocado. Sim. Entendeu? Então, expulsai os demônios, por isso que cada versículo do Evangelho, né, é muito... tem muita informação. Tem muita informação, né, Fábio? E aí, quando ele diz o expulsai os demônios, nós temos que entender sob esse ângulo, sob essa visão mais ampla, né? Com certeza. Eu acho bonito, Marcelo. Guilherme, você quer fazer mais alguma coisa? Quer falar? Ponto não. Eu acho bonito a poesia de Jesus a todo momento. A todo momento. Quando ele fala assim, para ficar esse ensinamento para a eternidade, ele fala assim: dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes, ou haveis recebido. É poético, não é? Se você for pensar isso. Sem dúvida. Porque ele podia falar diferente, ele podia falar assim: meu filho, você tem que dar de graça o que você recebeu de graça. Né? Mas quando ele fala assim, dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido, fica uma poesia, fica um ensinamento tão forte que a gente não esquece mais. É como os últimos serão os primeiros serão os últimos. Sem dúvida. Você não esquece mais essa frase, né? E ele se vale de uma figura de linguagem, né? Exatamente. Que quando a gente fala entrar para dentro, sair para fora, dar de graça, se não é de graça, não é dar. Exatamente. Né? É muito interessante. É como se eu falasse assim, ó, não deixa cair isso que está na sua mão, ou não perde essas coisas. Aí, se fosse Jesus, ele falaria assim: o que nas suas mãos se encontram, das suas mãos não se perca. Ou seja, toca, marca, né? Você não esquece mais. Fica bonito. Então, essa é uma coisa que eu queria chamar a atenção, né? Vós sois o sal da terra. Nossa, é lindo, é maravilhoso, né? Brilhai a vossa luz. Tudo que ele fala é muito poético. Mas, o ponto... Quer falar alguma coisa? Não, o brilhai a vossa luz é interessante porque faz parte desse ressuscitai os mortos. Porque se nós temos uma capacidade de brilhar a nossa luz, então nós somos capazes de, na nossa convivência, influenciar positivamente as pessoas que cruzam o nosso caminho. Entendeu? Claro, tem a ver. Então, por isso que, quando fala brilhar a vossa luz, a gente não tem que entender como virar um pavão, né? Querer aparecer. Ou brilhe você. No sentido de vaidade, né? O Marcelo brilha. Não, pelo amor de Deus, entendeu? Brilhe os seus atos, né? Brilhe a sua... Exatamente. E espontaneamente, naturalmente, e que essa luz tenha uma capacidade de influenciar positivamente, mas naturalmente. Então, era isso que eu queria falar. Manda bala. Bonito. Não perca o seu raciocínio. Não, eu ia abrir um ponto aqui que eu acho muito interessante,
que é o fato dele outorgar autoridade aos discípulos, né? Ou outorgar uma qualificação que até então eles não tinham. Quando ele fala assim, ó, ele fala assim, chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem. Então eles não tinham, senão ele não precisaria dar-lhes. Não é verdade? Então deu-lhes poder, primeiro, sobre os espíritos imundos para os expulsarem. Segundo, deu-lhes poder para os curarem. Não, para curarem toda enfermidade e todo o mal. Então eu acho interessantíssimo que, apesar de nós sabermos que os 12 são os 12 por causa das qualidades deles, né? Mas que, apesar de tudo, Jesus deu-lhes qualidades extras para eles executarem essa tarefa. Isso quer dizer muita coisa para a gente, principalmente quando a gente vai falar de qualquer manifestação mediúnica, ou seja, de qualquer característica extrasensorial nossa. Por exemplo, quando eu vou falar que eu tenho capacidade de ouvir os espíritos, eu tenho capacidade de ver os espíritos, eu tenho capacidade de curar com os espíritos, né, com a ajuda dos espíritos. Então a pergunta que a gente faz é o seguinte: será que isso é meu mesmo? Ou isso foi me dado? Isso é para a gente refletir, né? Porque muita gente pensa que isso é meu mesmo. Isso é meu, é uma autoridade minha, é uma característica minha que eu tenho, um privilégio meu. E eu posso fazer o que eu quiser disso. Aí a gente vê no post escrito assim: Espírita do Amor, seu marido de volta ou o dinheiro de volta em 1 semana. Né? Primeiro que espírita... Você anotou o telefone? Tem um telefone acompanhado. Tem um telefone lá. Primeiro que não pode ser espírita, né, que coloca isso num post. Né, por causa que justamente o espiritismo ensina que isso não se faz. E segundo que essa pessoa, ela está usando um poder, né, que lhe foi outorgado, que lhe foi dado indevidamente. Né? Porque, como nós estamos falando aqui, Jesus deu esse poder para eles. Eles não tinham. Então será que quando nós temos algum é nosso de fato? Porque o que é nosso de fato? De fato nosso é aquilo que a gente batalha para conseguir, né? Então, por exemplo, eu faço faculdade, eu estudo bastante, passo nas provas, batalhei, o diploma é meu, eu posso ganhar dinheiro com ele. Não é verdade? Eu ralei, trabalhei, comprei a bicicleta, eu posso usar a bicicleta, posso ganhar dinheiro com a bicicleta, posso entregar pão, gás, posso ganhar dinheiro com a bicicleta. Eu escrevi um livro, pesquisei, eu posso ganhar dinheiro com o livro. Mas a mediunidade, o dom, né, essa capacidade de se relacionar com o plano espiritual e de executar prodígios, isso daí, será que eu conquistei isso? O que eu fiz, né, para conquistar? Então a gente tem que refletir sobre isso. E nós sabemos, através da doutrina espírita, principalmente no livro dos médiuns, que existem 2 tipos de mediunidade ou de capacidade mediúnica. Existem mais, né? Vou falar de 2 aqui. Uma é aquela que te é outorgada, que te é dada. E outra é aquela que você realmente conquista. E no plano evolutivo que nós estamos aqui nesse planeta, essa mediunidade que nós conquistamos é o que a gente chama de intuição. Né? Ou seja, eu tenho uma leve percepção, uma leve sensação de que tal coisa está acontecendo, de que tal fulano quer falar qualquer coisa para mim, de que eu tenho uma inspiração, né? Às vezes eu estou falando algumas palavras aqui, eu tenho uma inspiração para acrescentar algumas palavras tocantes para uma determinada pessoa, para um determinado público ouvir. Isso é inspiração, isso é intuição. E esse tipo de capacidade sensorial, extrafísica, mediúnica ou espiritual, nós adquirimos com as nossas vivências, com os nossos trabalhos, com os nossos esforços.
né? Com as nossas decisões, com as nossas renúncias, principalmente, com as nossas abnegações, com os nossos sofrimentos. Isso sim nós conquistamos, nós forjamos em nós, e é de nosso direito. Mas nós sabemos, através da doutrina espírita, que nós temos mediunidade também, que é de trabalho, que é um mediunato, que é um mandato mediúnico, que é uma oportunidade que nos foi dada para trabalhar com a espiritualidade e ganhar espiritualidade. Nós que somos tão materialistas, né? Nós que somos tão mundistas, nós que somos tão momentistas. Estou inventando palavras aqui, mas espero que vocês me entendam. Imediatismo, né? Voltados para o imediatismo. Exatamente. E para as oportunistas, né? Para as oportunidades materiais, etc. e tal. Então, essa espiritualidade, esse convite à espiritualidade, é uma mediunidade igual essa que Jesus deu para os discípulos. Olha, experimente essa ferramenta, trabalhe com ela, com essa enxada, e faça o seu jardim ficar mais bonito, né? Tome esse violino e agrade as pessoas nas praças com ele, né? Ou seja, volte para mim, volte para a vida que a gente estava falando no começo. Tome esse bisturi, né? Desculpa aí, Marcelo, não estou falando para você não, tá? Então vou falar para mim. Tome essa calculadora e faça uso dessa calculadora, né? Para ajudar as pessoas. Desenvolva seus talentos. Exatamente. Pelo bem comum, não só para o seu próprio bem. Então tome essa mediunidade e aguce a sua espiritualidade, né? Que você precisa de espiritualidade. Esse é o convite, né? Então, as pessoas, infelizmente, que têm esses mandatos mediúnicos, que têm essas bênçãos nas mãos, essa ferramenta de espiritualização que é a mediunidade, a utiliza em favor próprio. Escreve livros e vende os livros e colhe os recursos desses livros para si, né? Ou aplica passes e curas e cobra por isso, né? Ou faz sessões de previsão de futuro, né? E dão conselhos espirituais e cobram por isso, etc. e tal. Então o Jesus está falando assim: se você recebeu de graça esse dom, né, dai de graça, trabalhe para o bem e que seja gratuitamente. E aí você não vai estar se apoderando de uma coisa que é sua, que não é sua, né? A luz não é privilégio de classe social, ou seja, de coisa que alguém possa pagar. Ninguém deve ser privado da luz por não poder pagar, né? Então nós temos que estender esse bem a todos gratuitamente, né? Porque não é uma coisa nossa, é uma coisa dada para nós. É isso aí, Fábio. E olha, cada vez que você ia me falando, eu ia me lembrando da parábola dos talentos, viu? Muito legal. Que a analogia sempre existe, né? Tá tudo interligado, intrincado, né? No Evangelho do Mestre. Você quer discorrer sobre ela? Não. Não. Tá, porque daí é outro programa também, né? Sim, imagina. Mas eu estou lembrando de uma coisa aqui, Marcelo, que é o seguinte, que o Espiritismo, além de explicar dessas diferenças de mediunidade, ele ainda fala a consequência de quando você faz mau uso dela, né? Porque os espíritos superiores, eles abominam o interesse próprio, né? Eles abominam o egoísmo, a vaidade, né? Então, qual é o tipo de espírito que vai estar convivendo com essas pessoas que utilizam esses dons, esses talentos, para si próprio, né? E não para a comunidade? Qual é o tipo de espírito? Fica essa pergunta para a gente refletir. Então vamos aproveitar e fazer uma pausa, mais uma pausa musical, né, Guilherme? E aí retornamos com o programa Momentos Espirituais, hoje falando sobre o capítulo 26º de O Evangelho segundo o Espiritismo, dai de graça o que de graça recebeste. E o nosso querido Fábio estava fazendo uma colocação sobre algumas reflexões, Fábio,
você gostaria de retomar? E aí a gente parte para algumas reflexões aqui da obra Vivendo o Evangelho. Sim. Não, eu comecei, né, fiz uma pergunta que era o seguinte: quando nós recebemos um dom, quando nós recebemos um talento espiritual, né, um sexto sentido, como ferramenta para trabalhar, como oportunidade, né, para nos espiritualizar, e nós a utilizamos com interesse, em proveito próprio, qual é o tipo de companhia espiritual que nós estamos convidando para o nosso convívio? Né? Nós falamos aqui que espíritos superiores, eles abominam o interesse, eles abominam o orgulho, eles abominam o egoísmo, né? Então eles não vão conviver com esse tipo de sentimento, né? Com esse tipo de necessidade espiritual. Quem vai conviver com esse tipo de imperfeição? Com esse tipo de imperfeição. Quem vai conviver? Eles se afastam, né? Os benfeitores se afastam. Né? Então quem vai ser o parceiro dessa pessoa que está trabalhando com esse tipo de intenção? Né? Que classe de espíritos vai se relacionar com essa pessoa na vida e depois da vida? Agora imagina o vínculo que essa pessoa está criando. Agora imagina as atitudes de interesse dela, trabalhando com isso, o tanto de descrédito que vai causar quando as pessoas veem que ela está usando a sua capacidade para benefício próprio, né? O afastamento que isso vai criar da espiritualidade dessa pessoa, né? Então, o Espiritismo ensina também que isso tem consequência, né? Então, isso que eu acho legal. Até a gente estava comentando antes do programa de rádio, né? Da gente ter falado em outro programa assim que o Espiritismo não proíbe nada, né? Mas mostra as consequências de tudo e a decisão está sempre nas suas mãos. Então, o Espiritismo tampouco proíbe que nós utilizemos a nossa mediunidade, os nossos dons, para interesse próprio. Mas ele explica o que vai acontecer com você se você fizer isso. E aí fica nas suas mãos a decisão, né? Porque está na hora de você, de mim, de nós nos amadurecermos e tomarmos as decisões corretas. E aí acontece o seguinte, entra uma terceira mediunidade. Nós falamos da mediunidade intuitiva, ou mediunidade natural. Falamos da mediunidade de trabalho, né? Ou mediunato. E vamos falar da terceira mediunidade, que é a mediunidade de expiação. O que significa a mediunidade de expiação? Agora, meu amigo, que você teve toda essa oportunidade de trabalhar com os espíritos bons, baseado na sua conduta boa, ilibada, desinteressada, com essas ferramentas que eu te outorguei, que eu te dei. E não valorizou? Não valorizou, depreciou, utilizou negativamente. Agora você vai nascer novamente com essa mesma mediunidade, aumentada ainda. E com essa sua conduta, você vai estar rodeado de um monte de espíritos que se afinizam com essa sua conduta sem a nossa proteção, sem a nossa cuidado. Porque enquanto nós pudemos te dar cuidado, nós demos e você não soube valorizar. Então agora você vai sofrer as consequências dessa mediunidade, né? Ou seja, você está com a casa toda suja, você está com o material deteriorado dentro da casa e vai vir com as portas abertas. Agora, o que vai entrar nessa casa, nós não vamos estar na porta para proteger. Então vão entrar ratos, vai entrar barata, vai entrar cobra, né? E aí, meu filho, você está sofrendo as consequências do que você mesmo buscou. Parou. Voltou. E aí, meu filho, você vai estar sofrendo as consequências do que você mesmo buscou, para que você volte para o caminho, para que você sinta, né, que o quão prejudicial as suas atitudes foram. E vai sentir na própria pele. Então isso se chama mediunidade de expiação. É uma mediunidade que dói na pessoa, acaba doendo em consequência das atitudes dela própria, né? E que vai trazê-la de volta para o caminho pela dor. Então era isso só que eu queria falar para complementar, Marcelo.
Se você quiser agora partir para o... Não, sem dúvida, né? São reflexões importantes que todos somos médiums, uns em maior grau, outros em menor grau. Todos temos a capacidade de estabelecer comunicação com o mundo invisível, mesmo porque em breve nós também estaremos no invisível. Esse em breve é uma força de expressão, viu? Não significa que é daqui a 5 minutos, nem depois da manhã, né? Pode até ser que seja daqui a 5 minutos ou depois da manhã. Mas em breve nós estaremos lá no invisível e evidentemente que esse intercâmbio também poderá ser estabelecido no sentido contrário. Mas tem pessoas que têm essa capacidade de estabelecer comunicação com os espíritos em maior intensidade e outras em menor intensidade. Kardec praticamente não tinha mediunidade nenhuma. Era muito mais mediunidade intuitiva. Intuitiva sim, porque ele usava o conhecimento dele e certamente ele captava as inspirações que os benfeitores espirituais certamente influenciavam nele, né? Mas mediunidade assim, de psicofonia, de psicografia, ele não era portador, mediunidade ostensiva não havia nenhuma. E então tem algumas orientações aqui que nós vamos encontrar na obra Vivendo o Evangelho, ditada pelo Espírito André Luiz ao médium Antônio Carlos Badui. Antônio Carlos? Não, Antônio Badui Filho. Antônio Badui Filho. Não sei onde que eu tirei o Antônio Carlos. Pior que você falou e eu achei que era também. Pois é. Padre Melo, né, o nosso Guilherme agora há pouco. Muito bem, então nessa mensagem, tem 2 mensagens aqui que são bem interessantes, né? Então ele diz assim, na primeira mensagem, certamente. No Espiritismo, intitulada Certamente. No Espiritismo não há qualquer dúvida quanto à gratuidade do intercâmbio mediúnico. Então, centros espíritas sérios não fazem cobrança de qualquer espécie. Entretanto, o médium que desempenha suas tarefas, que desempenha corretamente suas tarefas, mas esse médium se dirige a Deus e pede facilidades, atenção especial, conforto material, isenção de provas, vida sem problemas, tratamento diferenciado, caminho sem obstáculos, ausência de doenças, manifestações de apreço, reconhecimento público, direito à recompensa, garantia de proteção, sucesso pessoal, privilégios, porque tudo isso são privilégios, né? O médium que se dirige cumpre corretamente as suas tarefas, mas se dirige à providência divina e pede tudo isso que nós falamos, que em suma são privilégios. Está querendo pagamento. Esse médium espírita, agindo assim, embora não esteja recebendo nenhum pagamento daqueles que o procuram, certamente está cobrando de Deus. Muito bom, né? Certamente está cobrando de Deus. Você vê? Então, né, que nós usamos a pele de cordeiro, né? E o lobo, escondemos o lobo por detrás, né? Então, é aquela história, né? Muitos médiums, eles agem corretamente, não cobram, ficam na deles, mas eles esperam, agindo dessa maneira em busca de privilégios,
eles esperam ou eles praticam o tráfico de influência. Porque eles esperam receber algo. Entendeu? Pois não. E eu acho que é daí que vem a necessidade do pleonasmo de dar de graça. Dar de graça. Porque dar é de graça, não Exato. tem paga. Mas a gente não está falando só de paga monetária, né? É a influência. A gente às vezes vê palestrante espírita que quando está palestrando, eventualmente está tendo concorrência dos espíritos intuindo a pessoa também. E eles não recebem nada por aquilo, mas eles querem saber em que hotel eles vão ficar. Eles querem saber quantas pessoas vão estar na plateia para saber se vale a pena ele ir ou não, né? Então, também tem isso. Não é a paga só de dinheiro, é a paga também de outro tipo de benefício, né? É verdade, tem expositores espíritas e expositores de outras atividades também. Não só de outras denominações religiosas, como também de outras atividades. E infelizmente isso significa, isso demonstra a imaturidade que esse nosso irmão se encontra. Por quê? Porque ele está em busca de recompensa. E indo em busca de recompensa, está indo contra o amor ágape. Porque o amor ágape é aquele amor que nós exercemos e não esperamos recompensa. É o amor incondicional. Agora tem o mandato mediúnico, que é uma outra mensagem, né? Você tem ela aí? Não, eu só peguei algumas partes. Ah, tá. Então eu vou lê-la. Qual é o número? 305. Ah, tá. Então eu vou lê-la e aí depois você faz mais algumas, discorre mais alguns comentários e lógico que nós podemos ir até as 3h15, para mim não tem problema. O médium espírita comprometido com o Evangelho de Jesus tem um roteiro a seguir. Ele não pensa em cobrança e tem trabalho definido. O médium com Jesus, comprometido com Jesus. Ele não pensa em cobrança e tem trabalho definido. Ele provê a seu sustento e não deseja vantagens. Todos nos recordamos do caso do Chico Xavier e o Frederico Figner. O Frederico Figner deixou uma bolada em dinheiro para o nosso querido Chico Xavier. A filha mandou o cheque para ele, aí ele pegou, olhou para o cheque e disse: o que esse cheque quer me dizer? Aí ele colocou o cheque no envelope de cartas e devolveu para a filha do Frederico Figner. Isso é anos 40, início dos anos 40 aproximadamente. Aí a filha remeteu novamente, porque fazia parte do espólio do testamento do Frederico Figner, que era um homem muito rico lá na época na cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Por isso que é 25 de janeiro a data, né, do aniversário, que é dia de São Sebastião. Aí a irmã, a filha do Frederico, manda uma terceira vez. Aí nessa terceira vez, eles entraram num acordo e ele fez, o Chico Xavier pegou todo aquele valor do cheque e doou para a Federação Espírita Brasileira. E a Federação Espírita Brasileira pôde ampliar o seu parque gráfico, ampliar e modernizar, que para a época era um avanço. E dessa maneira publicar as inúmeras obras que vieram a público pelo próprio médium Chico Xavier. Então ele provê a seu sustento e não deseja vantagens. O que nós faríamos com aquele cheque lá? Será que nós devolveríamos? Tem até um caso que ele conta do pai, né? Que o pai... Sim, bem lembrado. Que o pai estava doente e a renda da família era 200 mil réis, que ele e o pai só que trabalhavam. E o pai teve... O que ele teve?
O pai caiu doente, ele teve reumatismo. E naquela época, para você controlar e tentar curar, era uma tal de injeção de ouro que ele tinha que tomar 2 vezes por mês, e era 150 mil reais cada uma. Nossa, ele ganhava 200. Né? E foi justamente naquela época que saiu o livro Coração do Mundo, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E diz que o pai dele, na inocência dele, né, estava ouvindo, né, todo mundo falando do sucesso do livro, e diz que ele chegou para o Chico e falou assim: Chico, eu soube que esse livro que saiu de você foi dado em benefício das almas. E nós também somos almas. E dizem também que você entregou esse livro em benefício da pobreza. E eu creio que não existem pobres mais pobres do que nós agora. E você podia arranjar um livro para nós agora, ganharmos algum dinheiro, porque estamos atrasados no armazém. Você viu que ele seduziu, né? Sedutor. Agora você vê o pai dele na cama, com dificuldade de dinheiro para pagar a injeção, para mantê-lo vivo. E ele foi firme e falou: papai, não pense nisso. Eu não posso tomar esse dinheiro como paga. Diz que o pai falou assim: olha, Chico, então, não sei, esses seus espíritos são muito atrasados. Isso é gente que viveu no Egito. Porque se eles fossem mesmo caridosos, deveriam ter dó de nós. Aí diz que o Chico ficou um pouco triste, constrangido, e o pai completou assim: olha, filho, eu não vou te acariciar, porque minhas mãos não estão funcionando. Mas não fica triste com o que eu falei, não. Segue para frente com teus livros, com teus espíritos, porque eu vendo bilhete de loterias, e naturalmente que em breve eu vou partir para outro mundo. E eu, na hora em que eu morrer, vou parar a roda para você. Quando for no mês de junho ou no mês de dezembro, você compra um bilhete da Loteria Federal, que eu vou parar a roda ou as bolas para você ganhar. A partir disso, o Chico jogava, né? Jogava. Isso Ou seja, eu vou fazer para você o que você não faz para mim. Mas é um exemplo, né? A gente fala brincando, mas se a gente tivesse uma prova menor, era capaz da gente sucumbir. Ele com o pai doente, ele falou: pai, não posso, né? Não posso porque é dos espíritos, né? É estimado que ele teria uma fortuna de mais de 50 milhões de reais hoje, o Chico, se ele tivesse ficado com o dinheiro da venda dos livros que sem dúvida, talvez até mais. Sem dúvida. O Guilherme, e uma outra lembrança que eu tenho é daquele filme Ghost, quando a Whoopi Goldberg tem o cheque nas mãos e ela vê o espírito, né? O espírito lá do Patrick Swayze, né? Que eu esqueci o nome agora. Mac. Como é que ele chama? Mac? Acho que não era Mac, não. Acho que era outro nome. Mas tudo bem. Aí ela via o espírito, né? E o espírito do Patrick Swayze fala: devolve. Sam. O nome do Patrick Swayze no filme Ghost era Sam. E aí então, devolve. Aí ela entrega pra madre lá da Quinta Avenida de Nova York. Ela entrega, mas ao mesmo tempo ela não quer soltar. E mostra a madre, depois que vê o valor, a madre desmaia, né? Então, o que nós faríamos, né? Bom, mas muito bem, aí continuando, o médium espírita comprometido com Jesus, ele provê a seu sustento e não deseja vantagens. Ele tem conduta honesta e exerce a caridade. Ele cumpre o dever e não se anuncia. Aí, Guilherme, não se anuncia, né? Não fica perguntando qual o número estimado de pessoas, né? Que vai assistir a minha preleção, né? A minha palestra. Aceita a disciplina e pratica o bem. Estuda sempre e não se promove. Não exige privilégios e não se melindra. Enfrenta obstáculos e cultiva a oração. Mantém a vigilância e persevera na fé. Não perde a esperança e busca a humildade. Não garante mensagens e não promete curas. Não falta à sinceridade e acredita no amor. Não esquece o perdão e respeita a opinião alheia. Nem profissão, nem arte, nem talento. Mandato mediúnico é missão. E é assim que a doutrina espírita vê a mediunidade. E se alguém não atende a esses requisitos, seguramente não é
médium espírita. E é muito legal porque toda essa descrição que ele faz, nós que conhecemos a biografia do nosso querido Chico, se nós pudéssemos ticar todos esses itens, né? Ele cumpriu fielmente todos esses itens, né? Fielmente. Impressionante. Conduta honesta, assim como o Divaldo, cumpriu hoje o dever, aceitou a disciplina, sem dúvida. O Divaldo estuda sempre, ele estudava sempre. Não exige privilégios, nunca exigiu privilégios. Manteve a vigilância, não perdeu a esperança, nunca garantiu mensagens. Minha filha, o telefone toca de lá para cá, eu não posso prometer. Nunca prometeu curas e curou tanta gente. Ele tinha na psicografia dele, por muito tempo, ele fazia receituário mediúnico. Não faltava a sinceridade e acreditava no amor. Não esquecia o perdão e respeitava a opinião alheia. Então, mediunidade não é profissão, não é arte, não é talento. Mandato mediúnico é missão. Bem, amigos, podemos nos despedir? Tem mais alguma coisa que você gostaria de colocar? Fábio Burrs? Tem um montinho aqui, pois que não. É o seguinte: a gente está falando de mediunidade, lógico que é um dom, né, que é uma missão que você acabou de ler, mas há muitas coisas que nós podemos trazer para a nossa vida, né? Nós que julgamos não ter mediunidade ostensiva. E eu vou ler só um trechinho aqui da mensagem 203 desse livro, que fala assim, ó: recebes brinquedos para crianças pobres e não separes nenhum para a própria família. Olha que interessante isso, né? Ou seja, eu recebi de graça os brinquedos para dar para as crianças pobres e vou separar para a minha própria família, né? Não estou dando de graça o que eu recebi de graça. Trabalhas no bazar, na cozinha, na secretaria, então não se beneficie de qualquer oportunidade que venha daí. Distribui cargos, funções ou salários, então não beneficie os seus com isso. Não confunda a lei humana das trocas com a lei divina da doação. É diferente, né? Nós estamos acostumados a fazer favor pensando que vamos receber um favor em troca. Eu tinha um amigo que ele me passou um monte de filme no HD que ele tinha, sabe, no disco que ele tinha. Passou um monte de filme para mim, fiquei super feliz, porque eu estava mudando daqui, né? E eu falei, puxa, eu tenho filme para assistir que não acaba mais, né? Se eu não tiver internet, eu tenho um monte de filme para assistir. Mas aí passou um tempo, ele chegou para mim e falou assim, ô Fábio, e você? Você tem que dar filme para mim também, você tem que dar alguma coisa para mim também. Mas eu não tinha nada. Eu lembro dessa história, né? Eu associei com isso daqui, né? Puxa vida, falei, pô, então ele deu o filme para mim, esperando que eu ia receber também. Foi uma lição muito importante. Então, para a gente aplicar esse capítulo no nosso dia a dia e na nossa vida social também, né? Não pensando em todas as nossas vivências no dia a dia. Aí você trouxe uma camisa do Bayern de Munique para ele. Ainda não, mas eu vou trazer. E vale para cada situação. Passou por mim agora com essa crise de combustíveis que a gente está tendo, que quando começou a faltar, alguns postos botaram a gasolina R$10. Exatamente. E tinha um posto no interior, não sei se de São Paulo ou do Rio, que baixou para R$2,50. E foram falar com ele, falaram assim, já que vai acabar, eu baixo para acabar mais rápido, que eu ajudo os meus clientes e eu dou folga mais cedo para o pessoal que trabalha aqui para mim. Meu Deus. Então, são maneiras diferentes de enxergar uma situação, né? O que o cara que botou a 10 vai eu particularmente não abasteceria mais naquele posto, até na emergência sim, mas depois não, naquele que coloca a 10, né? Para lucrar o máximo, né? Exatamente, pensou só no momento. Uhum. Enquanto que o outro, o momento não é nada. Eu quero que o meu posto seja uma ferramenta de benefício para nós, para sempre. Claro. Né? Pensou no futuro. Que coisa, né? Muito inteligente. Sem dúvida. Então, amigos, nós desejamos que essas reflexões que
que fomos portadores hoje, que elas sejam úteis para o coração e para a mente de todos aqueles que nos ouviram. Desejamos uma ótima semana, uma semana produtiva a todos os corações que nos acompanham e que nós possamos enviar as melhores irradiações de amor da nossa mente, do nosso coração, para que haja harmonia, haja esperança, haja perseverança, não só no coração de cada um de nós, mas sobretudo nos administradores do nosso país e também nas pessoas que estão envolvidas com essa crise do desabastecimento que assola o nosso país. Fábio, suas despedidas, um ótimo final de semana para todos os que nos acompanham. Bom, obrigado, né, a vocês que estão aqui no estúdio, obrigado aos ouvintes, que essa escola tem trazido muitas lições e muitas transformações, então eu só agradeço essa oportunidade. Até semana que vem. E aqui é o Guilherme se despedindo. Hoje, dia 25 de maio, é o Dia Nacional da Adoção. Dai de graça, né? O que de graça a gente recebe. Que bacana, hein? E eu queria mandar um abraço especial para o Bruno Eustáquio e para a Tayla. Grande Brunão, grande Eles vão Tayla. tentar vir aqui pro programa, para fazer um último programa conosco. Não sei se vão conseguir. Mas hoje, conversando com o Bruno, a gente descobriu que em Winnipeg, para onde eles estão indo, não tem nenhum centro espírita. E eu perguntei para ele, você escutou a entrevista que a gente fez com a Vanessa, do Kardec Radio? E ele falou, escutei e estou pensando muito nisso. Então, quem sabe a gente vai ter um centro espírita lá fundado pelo Bruno e pela Tayla. Pelo hein? Bruno Eustáquio, exatamente. Olha, uma responsabilidade. É a missão. Vai ser um Paulo de Tarso. Então, boa noite a todos e até